Olá, pessoal! Estamos de volta para mais um vídeo de certificação no CloudTalk. E aí, o que vocês têm achado dos vídeos? Então, dicas? Você está conseguindo pegar essa dica, se preparar para as provas? Acho que esse é o intuito do canal. Não é fazer dump, não é falar de questão. Eu acho que a prova de certificação vai ter um propósito que é você se avaliar. Então, não adianta você ter uma lista gigantesca de certificação se na hora que você realmente entra no dia a dia de atividade você não consegue executar. Então acho que vamos levar a sério, acho que é importante essa avaliação. Eu vou me propor a um desafio muito legal agora nos próximos meses de estudo e certificação, então muito em breve a gente vai falar um pouco disso. Mas hoje o nosso bate-papo é para falar de prova de Fundamental. Então é a prova de Security, Compliance and Identity Fundamental. Por que essa prova é importante? Se você é um technical pre-sale, se você é uma pessoa que precisa falar sobre a tecnologia no nível 100, é extremamente importante você estar apto a lidar com o nível 100 de uma determinada tecnologia. Então, como essa tecnologia funciona, o como você entrega valor com ela. Vamos conhecer um pouco dessa prova? Bom, bacana. O que é a ideia da prova, né? Vamos explorar. Acho que primeira dica para a prova SC 900, né? A prova de Security Compliance Identity Foundation. É a prova de CFC, ou seja, aquela prova de direção. Você não vai ter nenhuma pergunta complexa, não existe cases. É a famosa prova de você precisa fazer uma tal função. Qual que é a parte da tecnologia que vai te entregar aquela função? Então eu preciso estar muito embasado nos how-tos, de não como fazer, desculpa, não é o how-to, né? O como a tecnologia funciona, né? Então, ou seja, não me preocupo tanto com how-to, mas eu me preocupo no o que fazer, o como ela entrega aquela solução. Então, acho que esse é o principal papel de uma prova Foundation. Então, fiz a prova de Data Foundation, quer dizer, não sou um especialista em data, mas saber como cada tecnologia de Data Analytics funciona. E agora eu fiz a prova de identidade, a SC 900, para poder falar de compliance, falar de segurança e também de identidade. Então, para você que está ali no nível gerencial, no technical pre-sales, ou alguém de arquitetura que precisa de um conhecimento mínimo sobre uma tecnologia, essa prova é para você. Se você quer ser um especialista, recomendo, dá uma olhada nos vídeos da SC 300 que eu coloquei aqui no canal. Cara, vai para as cabeças. SC 200 para falar de segurança, SC 300 para falar de identidade, e você realmente vai provar conhecimento técnico e tecnologia. Mas não subestime a prova de Foundations. Por exemplo, eu não zerei a prova. Então, bacana, pessoal. Então, antes da gente entrar muito aqui no detalhe, eu quero falar sobre alguns tópicos que são importantes. Tá aqui o resultado da minha prova, né? Então, eu tenho procurado trabalhar e entender o porquê que eu fui bem ou mal em alguma determinada questão. Então, eu fiz 884 pontos de 700. Não é um score ruim. Aí você fala, pô, mas é uma prova de foundation, tinha que zerar, fazer 1000 pontos. Tá, tinha, mas existem alguns pontos que realmente, principalmente na parte de Office 365 Compliance, que eu não estou muito familiarizado. Eu até conheço tudo e foi o suficiente para a prova. Então, justamente quando a gente vai ler a questão de Security, Compliance e Identity, que pegou talvez muitos pontos de funcionalidades, aonde que tal funcionalidade, se ela está no portal do 365, se ela pertence a algum outro componente de segurança dentro do Azure, acho que ali eu dei uma embananada e falei, pô, não estou muito certo, mas no geral foi bacana. Acho que é uma prova que te ajuda a entender como cada uma das tecnologias funciona e tá falando assim, pô, gostei, vou me especializar nesse produto. E como os reportes estão trazendo hoje em dia, né, eu consigo ver como é que foi o meu desempenho. Então, quer dizer, o ponto que eu fui piorzinho aqui, ó, essa parte de conceitos de security, compliance e identity. Então, as perguntas aí deu uma derrapada e fiquei um pouco abaixo aí do esperado, né? Mas no geral o resultado foi positivo, tá? Bom, essa é uma prova de Foundation, então só tem uma única prova, né, SC 900 para fazer, né? Então, fazendo o exame SC 900 você vai ganhar o badge de Fundamentals. E aí, sempre quando a gente olha aqui, né, baixar a estrutura de tópicos da certificação, ele abre para a gente aqui a lista do que você vai ser avaliado. Então, é por aqui que a gente começa o plano de estudo. Então, como sempre, eu mostro a documentação online, onde você consegue lá no Docs. Aqui a SC 900 não é uma prova só Azure, acho que isso é importante. Ela é uma prova bastante conceitual, ela vai envolver bastante coisas do Office 365. Então é importante que você navegue por um grupo de documentações. E ele já começa para a gente, né? Acho que um tema extremamente importante que vai cair na prova
é descrever o modelo de Zero Trust. Então, existe uma documentação na Microsoft muito específica, são 7 áreas, que vai cobrir ali identidade, dispositivo, networking, infraestrutura, eu não lembro agora todos os sets, mas todo o modelo de Zero Trust, você sai daquele conceito castelo, de tudo que está dentro da minha rede é seguro, o que está fora não é seguro, e você começa a ter o conceito de eu valido qualquer local. Então, ou seja, o cara está autenticando, o cara está acessando, eu estou validando o dispositivo, estou validando a identidade, estou validando a infraestrutura. Então, o modelo do Zero Trust está cada vez mais presente nas implementações da Microsoft nos projetos hoje em dia. Então, é extremamente importante que você esteja familiarizado com esse conceito, né? Descrever as ameaças mais comuns, descrever o processo de criptografia. Acho que muitas vezes é importante você entender o que é uma criptografia em repouso, que é quando você está armazenando alguma coisa e você protege esse dado armazenado com criptografia. Criptografia em trânsito, que é você falar de HTTPS, né, ali o protocolo SSL, falar de TLS, saber que quando você precisa transacionar alguma coisa de forma segura, o TLS tem que estar envolvido, né? Então, essas diferenças cenários de criptografia. Na prova não caiu nada muito específico de conhecer tipos de criptografia, simétrica, assimétrica, par de chaves, mas, cara, é uma coisa interessante para você, como profissional, saber a diferença do que é um processo de criptografia simétrico, assimétrico. Isso é bem interessante, né? E aí ele começa a descrever, né? Qual que é o papel da identidade, da autorização, autenticação? Aqui vai ser um conceito muito forte de identidade, Azure AD. E aqui vai ter perguntas pegadinhas. Pô, você quer implementar o seu Active Director ou o seu Azure Active Director? Quais são os passos ou quais são os requisitos, né? O passo aqui, lembra, não tem how to, mas pô, você precisa registrar um domínio, você precisa ter um AD Connect. Então, sabe, aquela coisa bem high level, é nível 100, mas se você não souber onde os pontos se conectam, você vai ter dificuldade na SC900. Então, acho que isso é o mais importante, né? Então, entenda os modelos de autenticação, autorização, o que é um domínio federado, o que é um domínio gerenciado no Azure AD. É o básico do básico de identidade. Entender os modelos de usuários, dispositivos, Service Principal. Bom, a gente tem vídeo no canal falando dessa parte de Service Principal, de aplicação. Então, toda aquela parte introdutória do Azure AD pega aqui. Bom, tem bastante coisa de Azure AD, aonde você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, que se você já está se preparando para SC300, entender os cenários de uso do PIN, do Identity Protection, aqui é bem mais highlight. Então, se você não está familiarizado, cara, começa a dar uma olhada nesses how-tos, não, né? Nesses overviews, onde você entra e conhece um pouco do produto, né? Depois ele vai sair do universo de identidade, né? A gente vai ter bastante pergunta relacionada à parte de Azure Subscription. Então, como funcionam os elementos de rede, como você protege com NSG, o que faz sentido ou não faz sentido, como funcionam algumas regras de porta, DDoS, o Bastion Roast, Security Groups, a gente falou, Application Firewall, qual que é a diferença, né, de um load balance com a camada 7 análise do protocolo HTTP. Então, muito cuidado, né? O AF ele só entra como firewall quando a gente fala de protocolo HTTP. Então, pô, NSG ou Azure Firewall é um firewall para a gente proteger qualquer porta e qualquer protocolo. Quando você fala especificamente do mundo de WAF, né, Web Application Firewall, estamos restritos ao protocolo HTTP. Então, cuidado com pegadinha de cenário. Falar, pô, você precisa proteger tal cenário. Você vai colocar um WAF na frente? Pô, mas era um protocolo SMTP. Não, não pode ser o WAF. Tem que ser um firewall tradicional. Ah, mas é uma transação web, é um protocolo HTTP. Mesmo que a porta não seja 80 ou 443, o importante é o protocolo. Pô, bacana, então o AF funciona. Então, pô, legal, eu preciso saber essas coisas básicas. De novo, ele vai entrar em parte de criptografia, entender os conceitos de criptografia no Azure, criptografia em repouso, em trânsito. Conheça, e aqui vai começar as primeiras dicas, né? Os scores. A gente vai falar um pouco de score. Mas o básico do Security Center, que o Security Center tem os módulos baseado em compliance. Então, eu quero deixar minha infraestrutura compliance com ISO, com PCI, com SOX. Existem regras, policies que você aplica no Security Center que você consegue transacionar dentro desses compliance. Então, como é que isso funciona no Security Center? Isso é algo extremamente importante de você ter ciência e conseguir descrever. Então, essa é uma dica legal para SC900.
e, cara, vou conectar o score. Por que o score? Lá na frente a gente vai ver que vão ter muitas partes de relatório. Pô, eu preciso entrar, o que que é o DLP? O que que é o Azure AD Score? O que que é o Security Center Score? O que que é o meu Compliance Score? Isso acho que foi um dos pontos que eu fiquei um pouco muito em dúvida quando entrou para o 365. Hoje em dia, nas plataformas, existem muitos relatórios, reportes que eu consigo ter informações, e o score é uma forma de saber assim, se eu executar tal ação, essa ação ela vai lá e coloca um ponto no meu score. Então, muitas vezes eu tenho lá, faça a ação 1. Essa ação 1 te rende 3 pontos. Então, para cada item daquela ação, ele vai me dar 0 ponto alguma coisa até chegar naqueles 3 pontos. Então, às vezes vai ter pergunta que vai falar assim, olha, você vai atacar tal item te dá ponto no score, tal item faz isso no teu score, como é que teu score é medido? Como é que você avalia se você está ruim ou não? Então, pô, é o score. Então, tenha muito cuidado, porque assim, o Azure AD Score tem um propósito, o Security Center Score tem um propósito, os compliance no 365 tem outro propósito. Então você vai ter scores em diferentes locais. Então é interessante quando você estudar as documentações dos overviews, entender se ele tiver um score, qual que é o propósito e que tipo de informação aquele score vai trazer. Por exemplo, score de compliance está lá nas ferramentas no 365. Então isso é bem importante da gente ter essa visão e saber como está funcionando. Pô, eu vou ter que entender Sentinel. Pessoal, não tem jeito. Você está começando a falar de segurança e usando plataforma Microsoft, e não só para monitorar ambientes Microsoft, saber o que é o Azure Sentinel. O Azure Sentinel, ele é um CIEM e um SOAR. Então, ou seja, eu consigo receber eventos de diferentes sources e eu consigo ter ações automatizadas, que eu consigo tomar uma certa ação, fazer um playbook. E quando ele fala de XDR, é de, por exemplo, o Microsoft Defender, que é o Detection Response, né? Então, o X agora eu não me recordo, mas o DR é de Detection Response. Então, aquela ideia de você tem um agente, um endpoint monitorando, e esse endpoint, quando ele detecta um risco, ele tem ações, né? Então, é muito importante separar essa linha, né? O Sentinel está vindo fazendo um papel de CIEM e SOAR, e a família Defender, né? Que agora você tem Microsoft Defender for Endpoint, for Identity, que era o antigo Azure ATP, que faz o papel de XDR, de XDR. Então, saber essa diferença é bem interessante. Então, quando você olha a documentação do Azure Sentinel, ele te explica isso em detalhes. Então, eu recomendo fortemente, vá no Docs lá da Microsoft, abra a documentação, o que é CIEM, o que é SOAR, o que é XDR, e esteja preparado para responder perguntas sobre esses produtos. Não é à toa que até o próximo item ele vai justamente falar da família Defender e do Cloud App Security, que faz o papel muitas vezes de CASB. Então eu tenho que saber qual a diferença de um XDR, quando que eu vou usar um CIEM, quando que eu vou usar CASB, quando que eu vou usar esses componentes de segurança. Preciso ter um overview também básico do Intune, principalmente porque o Intune ele vai ter dois propósitos. Eu vou gerenciar os endpoints, então eu preciso saber, pô, gerencia o Windows 10, gerencia o Windows 7, gerencia o Windows 8. Pô, o Windows 7 já acabou o suporte, mas ainda tem algumas pessoas que têm legado. Às vezes a pergunta pode trazer uma pegadinha. Gerencia dispositivo móvel, Android, iOS, qual é a diferença de um MDM e de um MAN, né? Gerência do dispositivo, gerência de aplicação. Quer dizer, ele pode perguntar, olha, você quer fazer tal funcionalidade, isso é um MDM, isso é um MAN? Eu posso fazer isso no Android? Posso fazer isso com iOS? Não é deep a pergunta, mas novamente, você precisa saber se a funcionalidade está disponível no produto, né? O que mais que a gente tem aqui para falar? Aí ele começa, aqui foi aonde eu falo assim, meu nível é muito básico, tá, de Office 365, mas se você quiser ir bem na prova de Foundation, você vai gastar um tempinho aqui, entendendo a parte de Information Protection e governança dentro do 365, Risk Capabilities, então toda essa parte de Office 365 e lá no painel do administrador do 365 você tem uma seção só para compliance e tem várias features e funcionalidades dentro do Office 365 para você fazer gestão dessas features, né? Então vejam que você vai perder aí pelo menos uns 4, 5 tópicos, né? Só se você não souber o Office 365. E basicamente, pessoal, essa prova, veja, ela não tem muita informação, assim, muito o que descer. Então eu preciso conceitos básicos de segurança, entender modelo Zero Trust, entender os componentes de identidade. Então, para quem está se preparando para SC300, cara, isso aqui é mamão com açúcar.
conceitos básicos para quem está fazendo a SC200, está aqui, Sentinel, SOAR, ICM, ou a família Defender fazendo papel de XDR, entender os reportes e score, seja de Security Center, seja de Office 365, seja de plataforma. Então, basicamente, para quem pretende fazer a prova do SC900, é uma prova bem pessoal de CFC, prova de carro. Ela é simples, não tem nenhuma pergunta complexa, mas eu preciso estar muito seguro da funcionalidade. A funcionalidade está no produto? Ela atende aquele requisito? É quase que um sim ou não. Então, essa é a dica para quem pretende fazer SC900. E é isso aí, pessoal. Acho que eu queria agradecer todo mundo aí por estar curtindo os vídeos, por compartilhar. E aí, qual prova você quer falar? Qual é a certificação que você está buscando? Se de repente é uma certificação que eu não tenho experiência, vamos buscar alguém que fez a prova que vai trazer dicas para poder executar essa prova. Tá no meu planejamento fazer a SC200? Cara, longo prazo, não tenho nenhuma expectativa agora. Mas, pô, você quer falar de SC200? A gente conversa, a gente traz alguém para fazer um bate-papo. Então, deixa aí no comentário a sua sugestão, qual prova você está sendo desafiado a cumprir e a gente faz um bate-papo. Aproveitando a dica, né, tem processo de renovação, então eu fiz esses dias o processo de renovação da prova minha de Azure Administrator, de Azure Architect, então se você está buscando essas provas também, deixa aí nos comentários. Vamos falar de prova de Azure Associated, vamos falar de Architecture, vamos discutir temas que essas provas cobram. E a gente faz um bate-papo bem legal com isso. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo do Cloud Talk.